Olá pessoas de bem de todo o Brasil, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Projeto Suor. Hoje, 25 de junho de 2018. Esta live é de um vídeo gravado que já está disponível lá no canal do projeto no YouTube. Caso você deseje se inscrever no canal do projeto, pesquise no YouTube por Projeto Suor e se inscreva. O Projeto Suor ele foi criado para juntos nós mudarmos as leis em favor da sociedade e combater a corrupção. E para isso o projeto tem 22 propostas, no qual irão encontrar pessoas honestas, éticas, comprometidas com as 5 primeiras propostas do projeto para que nós possamos sugerir aos eleitores brasileiros para votar nelas. É o que nós pretendemos. E quais são essas propostas? A primeira proposta que nós temos no Projeto Suor é o fim da indicação política para o STF, STJ, TSE, PGR, TCU e para o Tribunal de Contas dos Estados. A segunda proposta do Projeto Suor é simplesmente o fim do foro privilegiado com a prisão em segunda instância. Já a terceira proposta do Projeto Suor é simplesmente o fim do fundo partidário. E a quarta proposta do Projeto Suor é autonomia administrativa e financeira para a Polícia Federal. E a quinta proposta do Projeto Suor é o voto destituinte, o conhecido chamado recal dos políticos. Na live de hoje estaremos falando de um tema no qual muitos conhecem, mas poucos a praticam: a educação. Pois bem, eu não sei quantos de vocês viram um vídeo circulando aí nas redes sociais, né, de uma criança participando de um sorteio de uma camiseta da seleção brasileira, e naquele momento ela já estava com o bilhete premiado na mão e o pessoal jogando papéis em cima dela, jogando, né? E aí no momento que ela fazia de conta que pegava, mas ela já estava com o bilhete, né, na mão. Bom, vamos ver esse vídeo. Vai. Bom, como vocês podem perceber aí, é muito triste ver uma situação dessa, onde uma criança pequena já está aprendendo como corromper as coisas, como ser corrupta, né? Lamentavelmente, os pais que deveriam educá-las, né, esse tipo de criança, está fazendo com que elas trilhem para o caminho do jeitinho brasileiro, de conseguir as coisas fáceis. Isso é muito triste, né, para a gente que quer que uma sociedade mude para o bem, sabe, e para o melhor. Não é fácil, realmente não é fácil. E aí você pergunta, a culpa é de quem? A culpa é dos pais, a culpa é dos políticos? Aonde que está a culpa nisso tudo? Eu digo para vocês que não existe outro caminho, sabe, para mudar um país que não seja através da educação. Não existe. Em todos os países desenvolvidos, né, se você for pegar aí Noruega, Suécia, o que eles separam lá por o PIB deles, ou seja, a arrecadação dos impostos deles para a educação é algo astronômico. Ou seja, os professores realmente têm valores. Não é igual nesses países subdesenvolvidos como o Brasil, por exemplo, que os professores não são valorizados. E isso é muito triste. É muito triste porque sem educação nós não chegamos em lugar nenhum e sempre vai ter, igual o caso dessa criança que eu mostrei, né, pessoas querendo tirar vantagens. Isso é lamentável. E outra coisa também que eu queria comentar com vocês, né, que às vezes parece normal, mas na verdade é anormal, é aquele caso lá dos brasileiros, né, lá na Rússia, que falando palavras de baixo calão, palavras grosseiras, né, para uma russa lá, onde ela não entendia nada, e ela repetindo. E isso não foi só com uma, não, eles fizeram isso com várias outras. E a mídia, né, claro, deu em cima, mostrando aquilo, né, metendo um pau neles, escorraçando os caras,
né? Não sei se eles beberam um pouco ou não beberam, isso aí eu não estava lá para saber e nem tem como eu saber, mas o que eu quero dizer é que eles são inocentes? Não. Eles são culpados? São, eles são culpados. Mas o que eu acho mais estranho nisso tudo, inclusive um deles, né, um deles foi mandado embora, que trabalhava numa empresa de aviação, foi mandado embora. Outros lá parece que alguns deles que viajaram, né, viajaram com verba pública também, né. Não é que eles estão certos, eles estão errados e tem que ser penalizados, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu mais me surpreendo é a mídia atacar eles de tal forma como se aqui no Brasil fosse uma coisa maravilhosa, que não tivesse música pornográfica, que não falasse nada disso, que palavrões nem pensar, que não aparecesse cena de sexo, não tinha nada disso. Eu acho incrível como é que há essa contradição, né, entre alguma coisa assim, um tipo, um povo e o outro, né? Exemplo da Marielle mesmo, né? Do assassinato da Marielle, onde que a Globo deu uma ênfase assim esquisita, ainda até hoje dá, e quantos assassinatos de policiais e de crianças e de outros que ela não dá essa mesma ênfase. Ou seja, então quer dizer que um político é mais importante do que qualquer outra pessoa. Esses caras, por exemplo, lá que fez isso com a Rússia, eles fizeram coisas mais esquisitas do que as que a gente tem visto aqui no Brasil, tem visto nas novelas, tem visto nas propagandas, tem visto no jornalismo, tem visto na realidade. Eles fizeram coisas piores. E por que só eles têm que ser punidos e por que outros aqui não têm que ser punidos? Então, é uma falta de educação? Sim, claro que é. O que eles fizeram realmente não tem cabimento. Não tem realmente a necessidade de punição. Mas por que a mídia então não faz com que os outros que estão aqui no país, que faz coisas bem piores que isso, não sejam punidos? Por que ela não trabalha em cima da punição? Por que ela não trabalha em cima da punição e aí simplesmente encontra outros para meter os cravos nele e falar mal deles? Então é uma certa contradição nisso. E essa liberdade, né, que a mídia dá para a sociedade faz com que ela fique cada vez mais mal educada, cada vez mais insensível, sabe, aonde que não está nem aí para o seu próximo. Um exemplo maior disso é o que você está vendo na Copa do Mundo. Os torcedores, as pessoas não querem nem saber se alguém está passando fome ou não está passando fome. Não quero nem saber se está faltando emprego para um ou para outro. Pouco estão me lixando para a família do outro. O importante é que eu estou tendo dinheiro no meu bolso, que eu vou assistir a Copa, que eu estou comendo meu churrasquinho e fica nessa maior tranquilidade. Então, assim, eu me surpreendo muito como que a falta da educação na sociedade realmente permite que um país vá para a ladeira abaixo. E aonde que faz com que as pessoas não procuram conhecimento e nem entender o que está acontecendo no seu país. Isso é lamentável. E uma das coisas também que tem melhorado no país, né, e muitas pessoas têm procurado isso, pelo menos aqui em Goiás, eu acredito que, se eu não me engano, em Minas Gerais também tem, são as escolas militares. As escolas militares têm uma alta procura, né? Inclusive você não consegue colocar, pelo menos aqui em Goiás, em Goiânia, você não consegue colocar seu filho de imediato, você tem que fazer prova, né, para colocar os seus filhos lá. Mas por que os pais querem colocar os filhos numa escola dessas? Para ver se eles realmente cresçam, você entendeu? Com disciplina, com educação, que eles tenham uma educação para que quando chegar na sua maioridade, né, que se estiver mais velhos, eles consigam sempre se destacarem. Poxa, mas se nós sabemos disso, por que não faz isso para todos? E por que os outros não têm a mesma oportunidade? E por que somente alguns têm essa oportunidade? E são várias e várias escolas, pelo menos aqui em Goiás, tem várias e várias escolas no qual as vagas são disputadíssimas. Não é pouco não, mas é muito disputadas. Onde que o aluno tem que ir uniformizado como é que chama? Farda, né? Como farda, que tem que ir como farda, tem que bater continência, tem que cantar o hino nacional, sabe? Então, assim,
Dentro da sala, então, nem se fala. Ela tem que ficar caladinha, porque ela pode, às vezes, levar uma suspensão e pode até ser expulsa do colégio, né? E por incrível que pareça, mesmo sendo um colégio público, é muito diferenciado dos outros colégios, porque lá, simplesmente, quando o professor entra na sala, né, os alunos já estão esperando ele. Não é igual a maioria das escolas públicas, que o professor entra na sala e os alunos estão lá, tudo lá de fora. Não é dessa forma. Então, o que eu mais impressiona é porque se a gente já sabe a receita, por que essa receita não é colocada em prática em todo o país? Ah, mas Elvis, mas aí começa a ser uma coisa assim de pressão, sabe? Ah, você está fazendo com que as crianças estão sendo pressionadas, ela pode arrumar um problema psicológico. Pois é, pode, mas pode ver aí que a melhor coisa que está tendo ultimamente, e aonde que não consegue vagas, é justamente nesses colégios. É justamente nesses colégios. Então, por que os governantes, então, não abram mais colégios e deixam que os pais decidem isso? E não os pais ficarem aí pelejando, sabe? Tentando, às vezes, fazendo prova, ou os filhos deles fazendo prova para tentar entrar no colégio desse. Olha, o Brasil tem jeito. O que não tem jeito, esses políticos corruptos e essa sociedade, né, que não se interessa pela política do seu país, achando, sabe, que a política é corrupta. A política, eu já até falei sobre isso, a política não é corrupta. Corrupta é os políticos que a própria sociedade colocou lá. Por que elas colocaram lá? Porque simplesmente pegou um santinho no chão, ou porque simplesmente a pessoa vota no meu candidato, ela votou, ou simplesmente porque ela deu o nome dela lá para um cabo eleitoral e com o título e ganhou R$50 e foi lá e votou no candidato. E assim foi indo. E como que você não quer que nós temos tantos corruptos aí no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, na Câmara dos Vereadores? Não tem como. É praticamente impossível de não ter, porque eles simplesmente não são eleitos, eles compram os mandatos deles. E se nós conseguimos fazer com que a educação, sabe, comece a reinar mais fortemente, desde as crianças, né, já lá dos 4, 5 anos, né, até seus 18 anos, nós vamos ter uma sociedade totalmente diferenciada. Agora, se você pegar aí, por exemplo, né, o PT teve no governo aí mais de 13 anos. Imagina aquelas crianças que tinham 5 anos naquela época e hoje está com 18. Veja como é que estão as cabecinhas delas, que na verdade hoje é adulto. Então, nós temos que fazer um trabalho desde lá de baixo. E o que eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga que está me assistindo neste momento, é que você não precisa ser político para fazer isso. Eu sempre falo nas lives e continuo falando, eu não sou político, não sou filiado em partido, porém eu sou consciente, sabe, que se nós estivermos unidos, nós podemos mudar esse país. Então, se a gente começar a trabalhar nisso, você pode ter certeza que nós poderemos ter sucesso. Para com essa com esse desânimo, sabe, achar o Brasil não presta, o Brasil não adianta, olha, já esse aqui é um caso perdido. Para com isso. Ninguém, olha, quando uma sociedade se une, sabe, eu sempre digo, vou dizer sempre, um pauzinho você consegue quebrar facilmente, mas vários você não consegue. Mas quando a gente se une mesmo, a gente consegue combater esses corruptos políticos vagabundos que estão aí. Acredite, você precisa acreditar nisso. E o que eu quero dizer para vocês é que, ao contrário do que a gente está vendo aí nas escolas militares, né, o que a gente está vendo aí nas universidades públicas, não preciso nem dizer quantas, que você já deve ter visto vários e vários vídeos aí, e não são poucos, é totalmente uma degradação da moral, da ética, sabe? A gente vê pessoas praticamente quase nuas nas faculdades. Isso é lamentável, ou seja, um lugar onde que era para você estudar e ali ter uma profissão, né, seja ela na área de exatas, na área de humanas, né, sabe, e você simplesmente vai para a faculdade para quê? Para fumar maconha? Para participar só de bailes? O que essas faculdades estão formando? É por isso que eu sempre digo, que tipo de liberdade é essa que nós temos? Aonde que nós vamos chegar com essa liberdade? Eu não consigo entender. Por mais que eu queira, na minha cabecinha eu não consigo. Então é preciso de mudar isso. É preciso. E nesses 13, 14 anos aí,
né, do governo da esquerda, no qual eles realmente fizeram muita coisa boas nas universidades, inclusive melhoraram os salários para os professores também, pelo menos da rede federal, e até mesmo um pouco para a rede estadual também. Mas você acha que eles fizeram isso porque acha bonito professores? Não, justamente para comprar os professores. Veja quantos e quantos professores aí, certo, que não tenta implantar nas salas de aulas aí, né, entre aspas, o comunismo. Quantos e quantos professores não defendem, né, partidos políticos? Quantos e quantos professores que, em vez de simplesmente dar o conteúdo das aulas, eles pegam e começam a ensinar, me chama, nossa, deu um branco aqui agora, ideologia partidária. Professor na sala de aula, a não ser em ciências políticas, que eu não falo nada, né? Mas professor na sala de aulas não é para ensinar ideologia partidária. Professor na sala de aula é para ensinar matemática, português, inglês, francês, ou geografia e história. É para isso que o professor serve. Não é para induzir uma criança, ou seja, quem quer que seja, a ter uma ideologia partidária, seja ela comunista, seja ela socialista, seja ela liberalista, seja ela qualquer que seja. Não interessa. O professor não é para isso. A educação que nós precisamos tem que ir além disso. E nós que estamos já aí, sei lá, pelo menos eu já estou com 46, e você aí, sei lá quantos anos que você tem, é preciso que nós nos unimos para mudar isso. É preciso, porque no momento que nós tivermos educação, nós teremos comida na mesa, nós teremos lazer para as pessoas que precisam, nós teremos condições de moradia, nós teremos condições de segurança, porque a educação, ela atinge tudo isso, ela atinge, olha, aquelas crianças que hoje são bandidos. Se elas tivessem educação, hoje elas não seriam bandidos. Se ela tivesse correções, hoje ela não seria bandidos. A educação atinge aquelas pessoas que hoje estão morrendo nas filas de hospitais, às vezes por falta de conhecimento. Então, há uma série de coisas que é preciso que a gente aprenda, que a educação é a receita para tudo isso. Em 2003, né, posso falar aqui que eu acho que ele não vai ser candidato a presidente. O Cristóvão Buarque, ele saiu candidato a presidente carregando a bandeira da educação. Inclusive eu votei nele, se eu não me engano foi em 2003, eu votei nele no primeiro turno. No segundo turno eu votei no Lula, mas no primeiro turno eu votei no Cristóvão Buarque, justamente porque ele carregou essa bandeira da educação. Porém, ele teve, se eu não me engano, 5 milhões de votos, né? Eu acho que ele ficou em terceiro ou quarto lugar, se eu não me engano. Mas é isso. Se ele tivesse sido eleito naquela época, gente, o Brasil hoje talvez poderia ser muito diferente do que é. Pode ter certeza disso. Porque ele ia investir pesado na educação. Mas quando a gente fala de educação, né, as pessoas liberalistas não querem nem saber, porque acham que a educação é repressão. E não é isso. A educação, na verdade, é uma vida que muitos deveriam ter que não têm. Infelizmente. Infelizmente mesmo. Sabe? Amigos, bom, muito obrigado a todos, né, por participar dessa live. Quero agradecer imensamente. Lembrando, né, que esta live ela está disponível lá no canal do projeto no YouTube. Você pode pesquisar lá no canal do projeto no YouTube, o Projeto Suor. Aproveite, se inscreva. As outras lives estão disponíveis lá também, que você poderá assistir. Divulgue, né, esse canal do projeto lá no YouTube. Hoje, se eu não me engano, acho que a gente está com 39 inscritos, muito pouco para um projeto apartidário como esse nosso, né, que graças a Deus, cada vez que passa, está aumentando mais as pessoas estão conscientizando. Aí no projeto mesmo, as pessoas estão adicionando várias pessoas. E eu acredito, sabe, eu tenho uma esperança comigo que esse projeto ainda vai ficar muito grande com o apoio das pessoas de bem desse país. Inclusive peço a você, adicione seus amigos aí no Projeto Suor, aí no grupo. Tem um grupo, se você pesquisar aí Projeto Suor, você vai ver dois, o grupo e a página. Adicione as pessoas aí da sua lista de amigos no projeto, no grupo, e curta também, né? Convide elas para participar da página. E tenha certeza disso, que
Se nós estivermos unidos cada vez mais, nós vamos vencer. E se você quiser ajudar um pouco mais o projeto, você pode ser um dos voluntários do projeto. Você pode ser um colaborador. Esse colaborador, ele doa R$20 todos os meses para o projeto. E esse dinheiro é gasto na promoção do projeto. Inclusive, a gente paga o Facebook para isso. Porém, se esse dinheiro for te fazer falta, não venha ser colaborador. Ah, Gelvis, mas eu queria ajudar. Pode ajudar. Então venha ser um multiplicador. Um multiplicador você não precisa colaborar com nenhum centavos. A única coisa que a gente precisa é que você faça adesões para o projeto. Mas a gente não obriga a nenhum multiplicador a fazer isso. E você participará, tanto o colaborador como o multiplicador, participará de um grupo no WhatsApp, onde que nós estamos reunidos, onde que é muito legal, onde que a gente conversa, que a gente brinca, que a gente solta piadinha, mas também conversa muito sério, discute coisas sérias, a gente às vezes fala das propostas, é muito legal, tá bom? Deus abençoe individualmente a cada um de vocês. Espero ver vocês aí na quinta-feira às 21h30 na live, né? E no sábado, né, vai ser o Suor Livre às 21h30, onde que eu estarei ao vivo em cores. Porém, não venha me promover, mas sim promova o projeto Suor. Esse sim é que tem que ser promovido. Deus abençoe a todos. Boa noite.